Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Muito frio por aí? Não sei onde você está, qual época você está assistindo esse vídeo. Estamos no inverno aqui no Brasil, com dias de calor, às vezes mais frio, mas espero que você esteja bem. Se você quiser enviar a sua pergunta para a nossa seção de vídeos Perguntas e Problemas, acesse o nosso site, você está vendo o link aí, e lá dentro você vai em Fale Conosco e mande a sua mensagem por escrito. Você pode mandar também pela sua caixa de e-mail, contato@saberemudar.com.br. Pode ser também em vídeo. Se você usar o celular para fazer o vídeo, coloque sempre na posição horizontal. Vamos começar este vídeo com uma pergunta que foi enviada por uma irmã de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não é uma pergunta, é um pedido de ajuda. É uma situação dramática, difícil, mas que ela teve o mérito de ser muito sincera na exposição desse problema, que é mais comum do que a gente pensa. Ela diz: peço ajuda, estou com sérios problemas emocionais e me vejo invadida por pensamentos negativos em relação à minha filha de 7 anos. Não desejo esta criatura como minha filha. Tenho sentimentos de ódio e vontade de matá-la. Não fico à vontade em expor isso, mas estou desesperada. Já tive outros problemas espirituais e melhorei muito indo a uma casa espírita. Peço a ajuda de vocês também. Muito obrigada. Este sentimento que muitas vezes a pessoa não sabe definir, parece sem razão, em relação à criatura que é sua própria filha, uma criança de 7 anos, que por mais difícil que seja a convivência, em alguns casos, em algumas circunstâncias, é seu filho. Este sentimento e as razões que levam a isso, somente a reencarnação pode explicar. Todas as outras explicações psicológicas são, embora em alguns casos úteis, são superficiais. Sem o conhecimento do mecanismo da reencarnação, não há explicação e não há solução para os problemas humanos. Por isso que a reencarnação deve ser entendida e estudada em profundidade. Há muitas pessoas que passam a vida sem reflexionar a esse respeito, por uma série de razões, pelo preconceito, pelas ideias religiosas arcaicas, insuficientes para responder determinadas questões, ou pela mentalidade acadêmica e supostamente científica, pois que a reencarnação também é provada cientificamente, mas esse tipo de mentalidade, muitas vezes, por intelectuais que se julgam muito inteligentes, mas que, ao tratar de determinado assunto, embora pensam que vão fundo, com muita profundidade em determinadas explicações, essa profundidade, na verdade, não passa de uma poça d'água, sem o conhecimento da espiritualidade e sem os mecanismos da reencarnação. Esta é a verdadeira solução de todos os problemas: o amor, a paciência, a compreensão do enredo que ocasiona aquela situação, que se reflete no futuro a partir das nossas atitudes no presente, tendo como base o passado que já vivenciamos em inúmeras encarnações. Entendendo que os laços de família, do ponto de vista sanguíneo ou biológico, são necessariamente limitados, embora mereçam respeito e devem ser cumpridas as suas funções de cada criatura na sua posição dentro da família, entenderemos que a mensagem de Jesus, do seu evangelho de amor, de fraternidade, é o que realmente vai nos proporcionar a solução daquele problema e a superação, apesar das nossas más tendências e das nossas dificuldades, que também, mais uma vez, serão superadas através das reencarnações. Quando teremos tempo e oportunidade para solucionar todos esses enigmas que são perfeitamente explicáveis. Não lembramos das encarnações passadas por razões justas
e para facilitar o nosso processo de aprendizado e superação. Se nós lembrássemos de todas as violências que vivenciamos, que sofremos em inúmeras encarnações por pessoas que muitas vezes agora estão dentro da nossa própria família, não suportaríamos. Assim como não suportaríamos a lembrança da violência que perpetramos em relação às outras pessoas. Então, é preciso esse esquecimento temporário, e muitas vezes prolongado ao longo de muitas encarnações, para que haja um alívio na carga emocional e psicológica e, portanto, melhores condições para solucionar aquele problema com a passagem do tempo, com a ajuda que vamos recebendo das pessoas, das religiões, que também cada um cumpre sua função, mesmo aquelas religiões que não explicam muita coisa e às vezes e muitas vezes acabam gerando mais dúvidas e mais problemas, não é? Mas com respeito àquelas religiões e àqueles religiosos que se comportam de maneira evangélica, no melhor sentido do termo, amorosa e respeitosa, existe uma função educativa que nos ajuda a superar as dificuldades. A leitura, o conhecimento, a ajuda psicológica também. Então, nós precisamos disso tudo. Porque os problemas, assim como eles são intrincados e complexos, será complexo e demorada a sua solução. Mas quando a gente se predispõe a superar, quando a gente percebe que ali existe um problema e pede ajuda, a solução virá também de maneira mais adequada, mais ponderada e que facilitará todo esse processo. Vejamos sobre a questão da família, os laços de família, os laços espirituais, as amizades, simpatias e antipatias entre os espíritos. A gente deve estudar novamente, sempre reestudar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra de Kardec, as obras de Chico Xavier e outros autores sérios. Vamos ler aqui apenas um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode acessar o texto no link que você está vendo aí, que diz assim: a união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Então a gente precisa entender que esse processo todo de aprendizagem, de maturação e de transformação, de reciclagem espiritual, emocional e até mesmo social, porque tudo influi, as famílias influenciam na evolução da própria sociedade e da civilização, ele é lento. Mas a gente pode avançar muito em pouco tempo quando a gente se dispõe a isso, não é? Precisamos de ajuda, precisamos de alívios, né, psicológicos, precisamos de amor e paciência de todos, mas também precisamos dar um pouco disso de nós mesmos, não é? E assim a gente vai caminhando e melhorando todo, facilitando todo esse processo. Vamos ler mais um trecho de uma outra obra, você está vendo aí o link, de um autor mediúnico, Antônio Demarque, pelo espírito Irmão Virgílio, da obra Além do Infinito Azul. A lei da reencarnação representa um precioso instrumento da justiça divina, oferecendo sempre oportunidades renovadoras a todos nós, almas falíveis e que já erramos muito. Todavia, Deus, em sua infinita misericórdia, não condena nenhum filho seu, por pior que ele seja, ao fogo eterno. E na sucessão das existências, as experiências renovadas vão permitindo à alma imortal um aprendizado de valor inestimável. Amigos e inimigos do passado se reencontram pela bênção do esquecimento,
E quantas vezes, diante das dificuldades da vida, lutam ombro a ombro, esquecendo as diferenças de alhures. Quando reencarnam os inimigos numa mesma família, embora não tenham consciência do que ocorreu no passado, afloram as animosidades peculiares às diferenças que existiram entre eles. Entretanto, após longos anos de lutas, acabam por aparar as arestas existentes, substituindo os antigos ressentimentos por respeito e admiração mútua. Já tivemos oportunidade de observar quadros maravilhosos em que inimigos seculares, após existências de convivência sob o mesmo teto, acabaram por substituir o sentimento de ódio pelo amor. E quantas vezes, quando um parte para a grande viagem, aquele que ficou chora a perda do irmão querido. Só o amor é eterno, o mal é transitório. Na grande viagem da evolução, de experiência em experiência, o espírito aprende a amar, a sofrer, a cair e a levantar-se, a seguir em frente e perseverar, de forma que vai adquirindo sensibilidade, sabedoria, amor, compreensão, senso de justiça, porque passou por todas as experiências necessárias para adquirir esses atributos. Não existe privilégio na lei da criação. O espírito é uma centelha divina, criado simples e ignorante, e evolui pelo seu esforço sob a égide do Criador. Por esta razão, quando o espírito atinge os páramos da perfeição, é realmente a imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano confundiu o ensinamento. Criou Deus à imagem do homem. Então, minha irmã, tenha paciência, porque essas diferenças com a sua filha vão se dissipar. Esse sentimento de animosidade, essa antipatia, vai dar lugar ao amor. Tenha certeza, é uma questão de tempo. E esse tempo poderá ser muito mais curto do que você imagina, desde que esteja disposta nesse trabalho de autossuperação. E vocês, sem dúvida, vão ser muito felizes. Amigos, obrigado e estaremos de volta na próxima semana. Um beijo e até lá.